Mais um podcast na Kombi, hoje dando carona para um corintiano. Muito corintiano. Conselheiro estadual da Juventude, Caio Carvalho. Oi pessoal, tudo bem? Muito feliz pelo convite, vai ser muito legal o nosso papo. Vem com a gente! Mais um episódio na Kombi e hoje caminhamos e chegamos aqui na Fazendinha para entrevistar Caio Carvalho, corintiano, não preciso nem falar, conselheiro estadual da Juventude, entre outros atributos, né? Sim. Eu gostaria de agradecer primeiro você ter aceito o nosso convite de vir aqui na nossa humilde Kombi, né? A mais famosa de todas. É, chega lá, a gente chega lá. Mas você aí deixar um tempinho da sua vida para abrir o seu coração para o pessoal que está lá em casa. Então, muito obrigada. E eu queria que você começasse suas considerações falando quem é o Caio? Boa. Primeiro eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando a Ana Júlia me chamou e a gente ficou tentando marcar, acho, por um bom tempo. Desde o ano passado. Desde o ano passado, verdade. Mas eu vou falar um pouco melhor como eu divido minha vida. E a correria acabou que conseguiu agora, com as minhas férias no escritório, conciliar e fazer o episódio. Então, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Falando sobre mim, vamos lá. Eu tenho 24 anos, recém-completados, fiz aniversário em janeiro. Sou geração 2000. Sou recém-formado também, eu sou advogado. Trabalho na área de pro bono em um escritório lá em São Paulo. Então, minha atuação é voltada para os direitos humanos, atuo muito com mulheres em situação de violência, casos étnico-raciais, enfim, essa atuação mais voltada para os direitos humanos mesmo, com pessoas que não podem pagar por um advogado, enfim. Eu me formei no final do ano passado em Direito lá no Largo São Francisco, na USP. Muito chique. Foi um grande sonho, assim, né? A gente tá aqui na Fazendinha, inclusive, vou estar falando aqui que a Ana Júlia reclamou, falou que eu moro longe. Mas porque você mora lá na fazenda. É que a Fazendinha, pô, é pertinho, pô. É que vocês estão do outro lado da cidade, mas tudo bem. Mas enfim, eu sempre estudei aqui em Santana. Eu estudava na escola Leda Caira, que é uma escola municipal. Estudei meu ensino fundamental 1 e 2. Depois eu fui para a ETEC, mas a ETEC é aqui de Santana também, lá do centro histórico, ETEC Ermelinda. Você fez que curso lá? Eu fiz o integral, então eu fiz ensino técnico em administração, integrado ao ensino médio. Mas foi 100%, assim, o motivo de eu ir para lá foi por conta do ensino médio. Entendi. Tanto é que eu acabei escolhendo a administração porque a outra opção era informática, eu sou zero a pessoa da informática. Eu fiz técnica em informática. Nossa, e depois fui fazer direito. Ai, viu? Eu devia ter feito informática, porque eu sou meio mal, assim, informática. Mas eu fui muito por conta do ensino médio em si. Por conta de pesquisas, etc. Eu sabia que o ensino médio público aqui da cidade, o melhor, era na ETEC Ermelinda. Então, nessa altura do campeonato, eu já queria muito ir para a USP, fazer direito, passar no vestibular, enfim. Então, sabia a importância de fazer um bom ensino médio. E aí, eu fiz a provinha, o que a gente chama de vestibulinho, né, da ETEC. Passei lá em 2014 e comecei a estudar na ETEC em 2015. Estudei de 2015 até 2017. Amadureci muitas ideias ali dentro da ETEC. Fazer direito, a própria política também, enfim, amadureci dentro da ETEC. Fiz 2 anos de cursinho. O primeiro ano foi junto ao meu terceiro ano do ensino médio ali, que foi caótico em 2017. Fazia cursinho só de sábado, mas era sábado inteiro, assim, acho que das 8 da manhã ou 7 da manhã até as 6h40 da noite, 7 horas da noite no sábado, porque eu não conseguia fazer durante a semana, já que eu estudava integral, etc. E eu também fazia um cursinho popular, não tinha muita grana para pagar os cursinhos mais conhecidos, como Objetivo, Ângulo, Exag, esses cursinhos assim. Acabei fazendo um cursinho da Poli, que na época existia uma unidade lá na Lapa de Baixo. Então durante a semana eu estudava na escola, tinha algumas matérias, eu tinha 17 matérias, contando o ensino médio e ensino técnico. Tinha um TCC para entregar por conta do ensino técnico em administração.
E aí também tinha 20 matérias lá no Foi cursinho. bem caótico Foi muito mesmo. caótico, foi difícil levar até o final do ano estudando, com cronograma, estudando em casa, né? Porque como só tinha um dia de aula no cursinho, eu dependia muito da minha auto-organização para poder estudar em casa, revisar matéria, etc. Estudar em casa para você que já estudava um período integral, então Exato. Então eu chegava em casa normalmente umas 3, 4 horas da tarde ali, e às vezes descansava um pouco para poder estudar à noite sozinho. Foi muito difícil, assim, foi um ano bem desafiador, eu diria. Eu colhi bons frutos, acabei passando para a segunda fase da FUVEST, para direito já naquela época. Fui fazer a segunda fase, mas acabei não passando ali. Passei, nesse ano, eu passei na Universidade Federal de Fluminense, fica lá em Niterói, também em direito. Mas acabei decidindo, junto com a minha família também, estudar mais um ano, me dedicar 100% ao vestibular para fazer de novo vestibular e tentar passar no Largo São Francisco, na USP, que sempre foi o meu maior sonho, assim. Em 2018, eu fiquei lá no cursinho da Poli mesmo, só que dessa vez, de segunda a sexta, estudava de manhã, voltava para casa para poder almoçar e estudar em casa. E aí eu dividi uma rotina de 11 horas diárias de estudo, de segunda a sexta, sábado eu estudava umas 6 horas, domingo eu costumava fazer, como que é o nome? Simulado, ou estudava em casa fazendo redação, então normalmente eu estudava umas 4 horas ali no domingo. Foi um ano também muito desafiador, mas eu diria que foi um pouco melhor do que 2017, porque minhas atenções estavam concentradas no vestibular, então não precisava dividir com a escola, com o TCC, enfim, era 100% passar na FUVEST, passar no Enem, e acabou que eu tive bons resultados, eu passei no Largo São Francisco tanto pelo SISU, usando minha nota do Enem, quanto pela FUVEST também, eu passei na segunda fase ali, é, então foi um bom ano. Já na faculdade eu me dediquei a muita coisa, assim, fui monitor de redação no cursinho popular da faculdade, trabalhei no departamento jurídico da faculdade, que presta assessoria jurídica gratuita à população de baixa renda da cidade de São Paulo, é, participei de uma entidade que presta assessoria jurídica gratuita também, mas já o terceiro setor, né? Então as ONGs ali. Uh, Passei no instituto, fui bolsista do Instituto Semear, que trabalha muito com essa questão de jovens lideranças que entram na faculdade, que precisam se manter também. Então eu ganhei uma bolsa para me porque as manter. pessoas acham que passar na USP é tudo de bom e tá Uhum, tudo bem, porque não tem uma mensalidade, mas se manter numa USP é muito exato. caro, né? Exato, acho que é, é um grande desafio, inclusive, das faculdades públicas hoje, né? A gente teve um debate muito forte sobre as cotas sociais, as cotas raciais. Eu, inclusive, sou fruto da política de cotas raciais dentro da universidade pública. Mas aí tem o próximo passo, que é a permanência, né? Então, como que você consegue fazer com que aquele jovem que vem de uma realidade periférica, de muita vulnerabilidade socioeconômica, se mantenha na faculdade? Mesmo a faculdade não tendo uma mensalidade, poxa, você tem que fazer o deslocamento. Às vezes você não tem um bilhete único, no começo da faculdade você ainda está naquela burocracia de retirar o bilhete único, etc. Você também tem um gasto de alimentação da faculdade. Então tem muitos Não, e sem gastos em relação à contar que faculdade. é distante, né? Sim, muito. Normalmente, por exemplo, quem está estudando numa USP, é difícil você conciliar um trabalho, né? Sim, Um trabalho que eu falo, um trabalho formal aqui, sim, você vai entrar das 8 às 5, como é que você vai chegar lá? Então, sim, é exato. bem complicado isso. Sim, no meu caso, eu gastava aí em torno de 1 hora e meia a 2 horas para ir e o mesmo tempo para voltar. Então era no mínimo 3 horas do meu dia menos só com deslocamento. Só com deslocamento. Exato. E também a faculdade pública, acho que um grande diferencial dela são as possibilidades que ela te oferece. E entre essas possibilidades estão os grupos de estudo, as entidades, como eu falei, né? Eu fui uma pessoa muito ativa no meu primeiro ano ali, participando do cursinho, das entidades da faculdade. Eu só consegui isso graças às bolsas de permanência que eu consegui. Uma da própria USP. A USP tem uma bolsa para custear ali o que seria um aluguel, mas na verdade o valor da época nem pagaria um aluguel em São Paulo. E outra bolsa que eu recebi também foi essa bolsa do Instituto Semear, que eu comentei, que é um instituto que nasce com esse objetivo de permanência dos jovens periféricos dentro das universidades públicas. Então, com esses valores, eu acabei me mantendo ali o primeiro ano e pude
ter o privilégio de não precisar trabalhar no meu primeiro ano para poder me dedicar integralmente à faculdade, às matérias, estudar depois da Porque aula. é uma fase de adaptação, né? Muito, muito, muito. É um mundo novo, assim, É. tipo, é completamente um mundo novo. É um mundo cheio de oportunidades. Para você ter uma ideia, na primeira semana, existe uma semana que se chama Serec, lá que é a semana de recepção aos calouros. Eu fui dentro do cronograma dessa semana, tem a visita a alguns escritórios que patrocinam essa semana. É, quando eu fui visitar um dos escritórios, era um prédio de, sei lá, 12 andares, só de escritório de advocacia. E pra mim, naquela época, tipo, eu fiquei, cara, é impossível que seja tudo de um escritório só, porque minha realidade era Qual que é a de, demanda disso aqui? como que vocês mantêm, tipo, tinha quase que um anfiteatro dentro do escritório, assim. Então era uma realidade muito distante. Muito. Então esse primeiro ano A foi um gente ano fica muito assim, a impactante. gente que é meio bairrista, tá acostumado com a advocacia ali do vizinho, que faz Exato, pô, é divórcio. advocacia que fica, são duas salas em cima da padaria do bairro. É isso, pra mim Normalmente era é isso, o isso. escritório de advocacia. Então ter um prédio inteiro só de um único escritório, com vários andares, com mais, sei lá, mais de 1.000 advogados, enfim, era um mundo completamente novo. E não só isso, também nessa semana eu fui para a Câmara Municipal de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, conheci lá, enfim, conheci também algumas associações, então era um mundo completamente novo, assim, né? Tipo, Mas, Caio, o direito é uma uhum, coisa que você sempre quis? boa. É, desde os meus 12 anos. Por quê? A minha avó é a pessoa mais importante na minha vida, assim. Minha avó, por parte de mãe, minha avó materna, Terezinha, é uma mulher retirante, então veio da Bahia para São Paulo, menor de idade, uma mulher preta, pra, meu, aquela história clássica de trabalhar, tentar uma vida melhor do que tinha lá, enfim. E minha avó sempre foi uma mulher semi-analfabeta. Ela conseguia se virar, então pegar ônibus, ela sempre. O Exato, básico. muito por conta de uma necessidade, né? Ela precisava se virar para poder trabalhar. Mas minha avó não conseguiria ler, tipo, um texto corrido, minha avó não conseguiria fazer a interpretação, enfim. E eu, desde muito novo, sei lá, 6, 7 anos de idade, desde quando eu fui alfabetizado, eu marcava médico para minha avó, acompanhava ela nas consultas, etc. Então eu acabei presenciando ali, principalmente ao longo dos anos, muitas injustiças que foram acontecendo com a minha avó, às vezes ser destratada em alguns lugares, enfim. E percebi também que no meu bairro, né, aqui na Fazendinha, muita gente que estudava comigo, meus amigos, colegas de classe, também tinham histórias ali de injustiças e foi colhendo assim e percebendo um pouco também, né, desenvolvendo esse senso de justiça de, putz, eu estou inserido em um cenário que muita gente é muito injustiçado, se não direto ou indiretamente, conhece alguém da família que é injustiçado e acaba não tendo esse acesso à justiça, né? Tem uma desigualdade muito grande. E aí foi motivado por conta desse senso de justiça, de coletividade, que fui conversar com os meus professores. Eu sempre tive também uma referência muito grande entre os meus padrinhos, minha madrinha e meu padrinho, e que eu acabei conhecendo o curso de Direito. Comprei muito a ideia do direito enquanto ferramenta para fazer justiça social, para tornar o mundo um lugar mais igualitário. E aí, com 12 anos, eu falei, putz, é isso com que eu vou trabalhar com direito, porque eu vejo um monte de injustiça, com direito eu vou mudar essa realidade. A gente acaba vendo que sim, o direito é uma importante ferramenta para isso, mas que não é um fim em si, sabe? Então, tipo, é um Não cenário se muito. basta, Exato, é né? um cenário muito mais complexo, tem uma Sim. questão de estrutura, de história, etc. Muito difícil e que a gente precisa utilizar sim o direito como ferramenta para a transformação social, mas tem outras ferramentas também e a política eu considero a principal. Então, acho que A política eu considero a mais democrática. eu considero que consegue ter mais escala. Então, quando eu trabalho lá no escritório, em um caso muito sensível de uma pessoa em situação de violência, etc., é uma pessoa. Se você desenha uma boa política pública, a escala é completamente diferente. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que a gente tem no Brasil, ela é referência mundial, é uma boa política pública. É válido, sim, o debate sobre como ela é executada, o orçamento para ela em alguns municípios, estados, etc., mas o desenho da política pública é um bom desenho e referência. E a escala, quando você desenha uma boa política pública, é completamente diferente. Sim. Então, aqui em Santana,
se você faz uma boa política pública em Santana de Parnaíba, você atinge 140 mil pessoas. Então a escala é completamente diferente. Então acho que a política acaba sendo uma ferramenta que atinge mais pessoas. Então por isso eu acho que ela é até mais importante do que o próprio direito. E foi muito engraçado que esse desenvolvimento de ideia e de interesses também aconteceu um pouco depois. Então, com 12 anos foi quando eu decidi, não, quero fazer direito, enfim. Mas com 14, eu tive uma baita oportunidade, assim, na minha escola antiga, o Leda Cairo, aqui, a Escola Municipal de Santana. Muito por conta de um professor, o professor que fez história na USP, sempre foi uma grande referência para mim. Ele reuniu um grupo de alunos, a maioria do ensino médio, era o único aluno do ensino fundamental ainda, para desenvolver um projeto e apresentar numa feira de ciências lá em Presidente Prudente. A gente desenvolveu o projeto, a gente foi para Presidente Prudente, até então eu nunca tinha saído do estado de São E Paulo. é longe, Não, né? muito longe, 9 horas. Se eu A não me engano, Júlia são 9 reclama horas. daqui, ela não sabe o que é Não, Presidente a gente vai Prudente. marcar uma entrevista lá em Presidente Prudente, levar a Júlia para lá. Mas 9 horas, 9 horas de estrada. Eu nunca tinha pegado 9 horas de estrada na minha vida. Eu nunca tinha ficado num hotel. Então, tipo, eu fiquei num hotel, peguei 9 horas de estrada. Foi a primeira vez que eu também fui para um campus universitário, porque essa feira de ciências acontecia num campus universitário. Então foi tipo, de novo, o que eu falei, a USP foi um mundo novo, mas antes da USP também teve esse mundo novo e que foi completamente um divisor de águas, assim. Quando a gente foi para lá, a gente fez a apresentação, a gente voltou com uma medalha de destaque nacional. Eu voltei falando para todo mundo, eu já falo muito hoje, imagina eu, pré-adolescente, adolescente ali, falando muito, muito, muito. E falando para todo mundo, para os meus colegas, amigos da escola, minha família, outros professores, enfim. Tipo, de como tinha sido uma experiência enriquecedora, como tinha sido até coisas pequenas, tipo, pô, café da manhã de hotel, assim, sabe? Nunca tinha me acontecido. Porque a Então, gente está falando de um menino de periferia. A exato, gente não está exato. falando daquele menino que final de ano sai, vai Não. viajar com a família. Não. Sim, É sim. outra realidade. Exato. Eu nunca tive. Poxa, acho que muita gente da minha família, gerações anteriores, minha própria avó, teve uma situação de vulnerabilidade muito grande, assim. Nunca me faltou nada, mas, tipo, nunca tive luxos. Mas nunca te sobrou nada, Exato, né? era tipo, pô, minha mãe sempre trabalhou muito ali para poder manter as contas de casa, eu não ter a necessidade de trabalhar muito jovem, me dedicar à educação, mas era isso. 14 anos eu nunca estive numa outra cidade muito longe, num E o hotel, que, etc. e o que é interessante na sua fala é que isso tudo foi proporcionado por um professor de uma escola pública. Exato. Hoje a gente está gravando, né? Não vai ao ar hoje, mas hoje que a gente está gravando é o dia da escola. E a gente fez até uma publicação sobre a importância da educação pública. Uhum. Porque às vezes o pessoal acha que a educação pública é sucateada, mas existe muita coisa boa acontecendo na educação pública. Exato. Ela precisa de um olhar, ela precisa de uma atenção, mas ainda assim existem muitas coisas boas saindo de lá, sendo construída lá e proporcionando uma outra vida para as crianças, né? Exato. Eu sou completamente fruto da educação pública, seja no seu ensino fundamental, no ensino médio ou agora no ensino superior. E aí eu tive essa experiência, voltei, falei com todo mundo. Só que quando eu falava com as pessoas, eu sentia que elas não conseguiam, sei lá, simpatizar muito assim com a minha história, ou se enxergar nessa história. E me parabenizavam, obviamente, mas acho que muito por um lugar de quase que uma obrigação social. Você está ouvindo alguém contar uma história que a pessoa está muito empolgada, você se sente no lugar de tipo, putz, essa pessoa teve uma conquista, vou dar os parabéns. E não, tipo, não conseguia se conectar com a minha história, no sentido de ver o quanto aquilo abriu outras portas, ampliou minha visão de mundo. Mas você acha que eles não se conectavam porque eles não tinham essa vivência ou porque não davam importância para isso? Por que eu estou falando isso? Uhum. Porque eu entrevistei uma professora, foi a Fanda, lá do Imperial. E a gente estava falando sobre isso, porque a geração que veio antes da gente não priorizava o estudo, priorizava o trabalho, priorizava a sobrevivência. Então eles vinham com um conceito de que o estudo era tipo assim, para quem tem tempo. Uhum. Estudo é para quem não tem o que fazer, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que priorizar sustentar a casa. E no seu caso, você acha que essas pessoas não se conectavam com a sua história por qual motivo? É exatamente aí que chegou, que foi, pô, educação. Por quê? Porque essas pessoas, meus pais, essa geração anterior, não teve as oportunidades que eu tinha tido ali.
minha própria mãe. Minha mãe saiu da escola com 13 anos porque ela estava grávida de mim. Minha mãe foi uma mãe na adolescência. Então, essa necessidade de se lançar logo para o mundo do trabalho, né, do mercado de trabalho, para poder contribuir nas contas de casa, etc., levaram a eles uma visão distante da educação. As pessoas que estudavam comigo na época também, e que ainda estudam, de certa forma, nas periferias, né? Tem uma visão muito mais da escola de, cara, eu preciso terminar aqui, pegar meu diploma, sair e arranjar um emprego. Ou às vezes até antes, arranjar um emprego quanto antes. E é Ou por uma pior, né? necessidade. Desce, né, um pouquinho mais no ensino fundamental, que fala Uhum. assim, eu levo meus filhos para a escola porque eu preciso trabalhar, e não porque eles precisam Aham. estudar, né? Sim, e é por uma necessidade, assim, sabe? Eu não acho que é por uma perspectiva individual e que a culpa esteja nos indivíduos. Não. A culpa é uma questão muito mais estrutural. As pessoas foram levadas a pensar assim. A falta de oportunidade levaram elas a pensarem assim, né? A necessidade de contribuir nas contas de casa fizeram com que elas desenvolvessem e compactuassem com esse tipo de pensamento. Então eu vi, poxa, as pessoas não estão conseguindo conectar com a minha história que elas não vivenciaram essa educação freiriana mesmo, né? Do Paulo Freire, de tipo, oportunidades, ampliar sua visão de mundo, enfim, de um senso de coletividade. E foi ali que eu falei, cara, tipo, não tem como eu ser exceção, sabe? Não tem como as pessoas não vivenciarem a oportunidade que eu tive. E foi aí que eu falei, quero trabalhar com educação também. Só que eu tinha um desafio. Como que eu vou ligar o direito, que nessa época eu já tava, pô, vou fazer direito, com educação? Foi aí que eu, pensando muito, e de novo, com a ajuda dos meus professores, dos meus padrinhos, etc., consegui conectar os dois mundos e pensar em política pública. Porque no final do dia, tudo que eu estava vivenciando era fruto de política Sim, pública. E o que os meus pais, meus colegas não vivenciaram foi por conta de falta de política pública também. exatamente. Então eu falei, cara, eu quero muito fazer política pública para a educação. Eu não me via numa posição de professor, né? Então passei a ser apaixonado por educação por conta do seu potencial de transformação de vidas, etc. Mas não me via dentro da sala de aula ali, dia após dia, ensinando, mas sim num lugar de gestão, de pensar e desenhar política pública. E foi ali que eu falei, cara, eu quero fazer política pública voltada para a educação, porque eu consigo conectar o direito, enfim, processo legislativo, parte de direito público, direito administrativo, etc., com o mundo da educação para fazer política pública e gestão de educação. E aí foi assim que eu cheguei na política, tipo, que a política brilhou meus olhos, foi especialmente por conta da educação. Depois disso, isso ainda estava no Leda, na escola municipal aqui de Santana. Depois disso, eu fui para a ETEC, amadureci as duas ideias, tanto da política quanto do direito. Foi ali que eu fiquei, cara, tá, como que eu vou atuar dentro do direito, dentro da política, para conseguir, né, causar esse impacto? Sempre fui uma pessoa muito voltada para impacto social, até mesmo, poxa, meu TCC do ensino médio, do ensino técnico, foi voltado para responsabilidade social, enfim. E aí eu fui amadurecendo essa ideia. O Largo São Francisco em si também foi por conta disso. A Sanfran é um lugar importante para o direito, mas também um lugar muito importante para a política nacional. Isso para o bem e para o mal também, né? É, Ali foi muitas coisas que aconteceram ali, eu não concordo, enfim. Mas tem sua importância muito grande, principalmente no cenário nacional. Fui para o Largo São Francisco por conta disso. Acabei amadurecendo muito na Sanfran, tanto uma questão do direito e da política. Um pouco mais tarde, acabei me filiando, enfim. só um minutinho, vamos voltar um pouquinho. Uhum, Como que foi sobreviver nesse mundo de faculdade, né, do Largo São Francisco, vindo de uma escola pública? uhum, Porque, assim, a gente sabe que acaba sendo a minoria lá. sim, É uma coisa que, um espaço público que era para atingir os menos favorecidos, acaba sendo um lugar que quem acaba ocupando são as pessoas que têm o privilégio de estudar num sim. cursinho, num Das colégio melhores escolas, particular e acabam chegando lá. sim. Não estou só nem recriminando, não Uhum, estou nem é a pontuando realidade, isso, é a realidade. Mas como você, porque são mundos diferentes, completamente. né? Do tipo assim, Uhum, enquanto você passa o seu feriado
labutando aqui, Uhum. trabalhando, estudando, o outro passa o feriado dele lá sei lá Viajando na onde. Europa. É. Literalmente. Foi assim, ter contato com esses dois mundos completamente diferentes, era tipo, enquanto eu tava no meu querido 261, que é o Lapa aqui, era como se eu estivesse atravessando, sei lá, quase que um portal, assim, sabe? Tipo, eu saía da realidade da periferia da minha cidade pra entrar numa realidade onde as pessoas gastavam, sei lá, mais do que o triplo, quádruplo do salário da minha mãe só na mensalidade de escola, assim, sabe? Sim. Então era muito diferente. Mas eu acho que minha madrinha tem um lugar muito importante nessa história. Minha madrinha, ela fez faculdade um pouco mais tarde, assim. Eu acompanhei muito ela durante o período da faculdade, até reuniões de TCC, etc. E ela sempre, também, de certa forma, acabava vivenciando um pouco esses dois mundos. Morava aqui na Fazendinha, mas trabalhava no Alphaville, e acabava tendo contato com outras pessoas que vinham de um outro lugar, um pouco mais elitizado, enfim. E por consequência, eventualmente ia em alguns lugares com ela e acabava tendo contato também. Eu acho que eu também acabei desenvolvendo por conta disso, enfim. Meu perfil é um pouco mais conciliador, assim, eu acabo conseguindo ter uma boa conversa, um bom diálogo com diferentes tipos de pessoas, enfim. Até meus amigos também têm, eu acho que tem uma diversidade muito grande. Então eu acabei lidando bem, assim, Mas sempre com você a crítica. sentiu dificuldade, por exemplo, em acompanhar conteúdos, em Uhum, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que por mais que a gente tenha bons professores na escola pública, a gente exige muito do aluno para chegar a um sim. patamar nível escola particular. Uhum, Né? Então, assim, você é um menino organizado, você é um menino que se empenhou em estudar, se empenhou ali em organizar o seu plano de rotina para alcançar esse nível, que sim, não é qualquer um que alcança. sim. Se fosse fácil assim, não estaríamos nem achando que isso era não, mas não é Uhum. fácil. Mas você, no dia a dia, você sente essa dificuldade? Sim, poxa, se não fosse uma dedicação maior, eu não conseguiria acompanhar Uhum, essa quantidade de matérias, sim. essa quantidade de raciocínio rápido, uma coisa assim? Eu acho que tem uma perspectiva individual que, poxa, como eu te falei, em 2018, um ano antes de entrar na faculdade, minha rotina de estudo era de 11 horas diárias. Então eu acabei estudando muito e eu sempre fui um bom aluno, assim, principalmente na parte de humanas, assim, sempre gostei muito de história, geografia. Então acabei estudando bastante e adquirindo um ritmo de estudo muito bom. Então quando eu entrei, filosofia, aquelas matérias mais introdutórias, eram coisas que eu já tinha ouvido falar ali na escola ou no próprio cursinho mesmo. Então eu tinha uma noção e acabava estudando também, eventualmente, alguma coisa que estava um pouco mais difícil, etc. E de uma perspectiva mais coletiva, saindo um pouco do individual, a gente tem pesquisas hoje que apontam que o rendimento do aluno cotista dentro da universidade pública é o mesmo rendimento do aluno não cotista, né, que vem ali da ampla concorrência que a gente chama. Porque os alunos, poxa, como eu, cara, é a oportunidade da vida ali, sabe? Sim. Então você vai se esforçar, você vai estudar. Se você tiver que dar um gás, você vai dar um gás. Então, Na verdade, recuperar algo que não lhe foi fornecido. exato. Então, poxa, essa disparidade ali, a gente acaba conquistando com muito mais esforço, né? Então, o aluno cotista, seja ele vindo de cotas sociais ou cotas raciais, ele se esforça muito, inclusive, e tem um rendimento tão bom ou até melhor do que os outros alunos, assim, né? E acaba tentando abraçar todas as oportunidades que tem na universidade. Então, nessa questão mais do conteúdo, acho que eu não tive tantas dificuldades. Sempre foi a minha maior observação, crítica, reflexão dentro da universidade pública era essa de, poxa, cheguei a conversar com alguns amigos que a sala com mais pessoas negras que eles estudaram foi a universidade. E a universidade tinha sido a sala com menos pessoas negras que eu tinha estudado. Então, era mundos diferentes, assim. Era o pessoal que cara, estudava em escolas que fazia estudo de campo indo para a Amazônia, assim, sabe? Que fazia estudo de campo saindo do país, enfim. E enquanto
eu tinha uma outra realidade, assim, vindo da escola pública de Santana de Parnaíba, etc. Então era um mundo completamente diferente daquele que eu vinha. Então acho que sempre eu também puxei muito de, cara, como que eu conecto os dois mundos, assim, né? E não de excluir, né? Sim, O que eu posso aproveitar da experiência dele para transformar isso, de repente, numa política pública que pode ser aplicada no meu bairro, né? exato, exato. O que tem de bom lá que pode ser aplicado aqui? Exato, e de uma questão assim, num todo também, né, de uma perspectiva mais coletiva e objetiva, mas uma perspectiva subjetiva também, porque o aluno periférico, pobre, que entra na universidade pública, poxa, tem que lidar com muitas mudanças, tem que lidar com um Tem que novo furar a mundo. bolha. Exato, então, tipo, é muito violento você se sentir deslocado, você não ter dificuldade de fazer amizades, etc. Eu fiz muitas amizades, sim, com pessoas que tinham essa realidade de cotista. Um dos meus melhores amigos é daqui de Cajamar, que estudou lá no Largo São Francisco. E a gente se aproximou muito rápido e muito bem. Mas eu também tenho amigos e amigas de uma outra realidade completamente diferente da minha, assim, sabe? Que vieram dos melhores colégios da cidade de São Paulo, que tem uma realidade muito mais privilegiada. Então eu sempre me coloquei num lugar de, cara, eu acho que eu posso aproveitar o melhor dos dois mundos Sim, e não me fechar para pessoas e oportunidades, sabe? eu também acho. Até mesmo porque, assim, a gente tem, às vezes, no brasileiro, aquele instinto de rótulos. Uhum, E quando a pessoa começa a rotular a outra, ela começa a criar bolhas. sim, E quando a gente cria bolha, por exemplo, eu não gosto do pessoal do outro bairro, então vou ficar só. Mas aí você não tem oportunidade de saber o que está acontecendo lá, que você pode aproveitar aqui. Ou dele, sabe, de ele entrar nesse bairro aqui também e aproveitar. Então, esses mundos, eles precisam se comunicar sim, para que a gente possa avançar em tantas outras coisas, né? sim, exato. Até para se comunicar, para no final, tipo, o nosso objetivo maior ser que passe a ter apenas um mundo, sabe? Sem desigualdade. Poxa, é uma utopia, mas a utopia serve para ser um norte para a gente ter aquilo como Serve para objetivo. avançar. Se a gente Exato. vai chegar lá, Uhum. a gente não sabe, mas a gente está no caminho, Exato, né? colocar aquilo no seu horizonte ali, pra chegar até lá, vai te fazer caminhar muito, sabe? Eu acho que no final do dia era meio que isso que eu queria e que eu ainda quero, que tipo, esses dois mundos tão diferentes que eu habito ainda hoje, se conversem entre si para no final do dia, daqui, sei lá, um tempo, haja só um mundo com muito menos desigualdade do que o que eu enfrentei durante esse percurso, assim. Caio, você é conselheiro estadual da juventude. Como que você chegou nesse cargo? Tem jovens ali perguntando: o que é isso? O que isso faz? Como que isso interfere na minha vida? Eu queria que você explicasse um pouquinho o pessoal de casa. Bora lá. Dando um passo para trás, assim, o que é o conselho, né? O que é um conselho? Tipo, sei lá, o pessoal que estuda sabe que a Constituição Cidadã, um dos princípios é a participação popular, etc. E a partir disso foi criado os conselhos. Os conselhos existem em âmbito nacional, estadual, que é onde eu ocupo, e municipais também. São os conselhos participativos. Como eles funcionam? Normalmente eles têm uma paridade de participação entre o governo, então pessoas que trabalham ali eventualmente na prefeitura, governo estadual, governo federal, e a sociedade civil, que são pessoas de fora, de alguma organização, etc. É assim que funciona o Conselho Estadual de Juventude do Estado de São Paulo, que a gente chama de SEJUV. O conselho, ele nasceu para debater sobre políticas públicas voltadas para os jovens do... Então o conselho tem essas atribuições, né? Promover política pública para a juventude com participação da sociedade civil em conjunto com o governo estadual de juventude. A minha eleição, né, a eleição para essa legislação, assim, nessa legislatura aí, a atual pessoal que tá, foi lá em 2022, justamente ano de eleição também, e um mês depois da eleição nacional. Foi em novembro, a gente se organizou ali porque eram 12 cargos do governo estadual e 12 da sociedade civil. Eu fui representando a juventude do meu partido, que é a Rede de Sustentabilidade, partido da atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e outras lideranças. Então, a gente primeiro se organizou internamente na juventude do partido, da rede. A gente bateu meu nome como a candidatura e a gente se mobilizou ali para fazer uma campanha
em 2 dias. Foi literalmente 2 dias. A votação era na segunda-feira. O primeiro vídeo que a gente lançou foi no sábado à tarde. E a votação acontecia de forma online. Só jovens poderiam participar, votar. Então, jovens, legalmente jovens, de 16, eu acho, até 29 anos. Porque a ideia, né, a justificativa é que, poxa, vocês estão elegendo representantes da juventude, logo a juventude deve eleger essas pessoas. Mas é difícil mobilizar, né, a Sim. juventude para votar na questão do conselheiro. A gente vê, por exemplo, na esfera municipal, que eleição de conselheiro, o único que o pessoal conhece é o conselheiro tutelar, Sim. que normalmente ele é abraçado por um lado da política, ou por outro, por um vereador ou outro, e acaba tendo aquela mobilização. Agora, os outros conselhos, às vezes as pessoas nem sabem que existe. Sim. Conselho da Saúde, Conselho da Mulher, Conselho da Juventude, e acaba sendo difícil essa mobilização, né? Então, a mobilização foi um desafio, né? Cara, como que a gente vai mobilizar em 2 dias para uma votação que já é na segunda-feira de manhã? Então aí a gente concentrou força nas redes sociais, assim. A gente fez muito vídeo, a gente pediu muito vídeo. A Marina Elô, deputada estadual pela rede, fez vídeo pra gente pedindo voto. A própria Marina Silva, que tinha acabado de ser eleita deputada federal, também fez voto, fez vídeo pedindo voto. A gente mobilizou também, fez grupo no WhatsApp para pedir voto. Um grupo com apoiadores no geral e um grupo um pouco mais fechado, nichado ali, com o pessoal que ia sugerir ideia de conteúdo, enfim, para ficar nessa parte de articulação e estratégia de campanha. O resultado foi incrível, a gente conseguiu 739 votos em 2 dias assim, de mobilização. A gente foi a segunda campanha, né, a segunda candidatura com mais votos no geral. Por ser online, você tem ideia de onde são esses votos? Não, acabava que não saía de onde era cada voto, enfim, mas a gente usou termômetro ali, muita gente que repostava, né, nossos conteúdos e me marcava, então sabia que era um amigo ou da faculdade, então de São Paulo, ou um amigo do ensino médio, fundamental Ou só daqui. uma fã que nem na Júlia. Não, é a amiga da Politize, grande Politize aqui. Mas, então, a gente conseguia ter esse termômetro. Teve muita gente dos dois lados, assim, sendo bem sincero. Teve muita gente aqui de Santana me apoiando e também teve muita gente lá de São Paulo. E foi muito legal, né? A gente viu essa grande quantidade de votos. Depois que eu saí na rua, tipo, vizinho falando, poxa, queria ter votado em você, mas não tinha idade, então fiz, sei lá, minha filha, minha sobrinha votaram em você. Então foi muito legal. E dentro do conselho hoje, a gente acaba tendo uma situação um pouco mais limitada, né? Os conselhos participativos, ele acaba dependendo muito ali de como, eventualmente, o governo estadual, o municipal, enfim. É deliberativo ou só consultivo? Consultivo, é só consultivo. A gente não acaba deliberando muita coisa. Acho que até também aqui fica uma certa crítica, assim, à atual gestão do governo do estado de São Paulo, que a coordenadoria, que antes era uma secretaria de juventude, com a atual gestão saiu de secretaria para uma coordenadoria, então já diminui de certa forma a pasta também. E acaba que a atuação da sociedade civil, então dos membros de fora do governo, que foram eleitos democraticamente, com apelo e apoio da população, a gente acaba sentindo uma limitação muito grande. Então, as reuniões ordinárias, que acontecem uma vez por mês, às vezes elas acabam sendo mais reuniões de repasses. Tipo, olha, aconteceu isso, vai acontecer isso. Mais agenda, Exato, né? só que não envolve a gente. Então, poxa, vai acontecer um evento de juventude, sei lá, na cidade de Jundiaí. Não coloca a gente em grupo de trabalho, não envolve a gente. E acaba sendo só, tipo, vai acontecer dia tal, quem quiser participar, vá, sabe? Então, acaba limitando muito a nossa parte ali de poder construir política para a juventude. Diálogo, né? Exato. Diálogo. Então, acaba sendo uma discussão um pouco difícil, tem sido bastante truncada, né? Assim, não acaba evoluindo muito sobre as discussões, debates. Enfim, no próprio ano passado teve Conferência Estadual de Juventude. Inicialmente tinha a previsão de acontecer pelo menos um dia no final de semana, depois mudou de uma forma bastante arbitrária e aí todos os dias aconteceram durante a semana. Isso impediu com que vários jovens que trabalham durante a semana pudessem participar. Então, assim, o diálogo tem sido um pouco difícil, sendo bem sincero, mas é muito importante ocupar esses lugares. Então, é isso que eu ia falar. Mesmo que não haja tanto esse diálogo, a gente tem que valorizar o espaço que tem. Então, assim, a gente já tem um espaço que a gente tem que melhorar o que tem.
Exato. Porque se a gente fica assim, não serve pra nada, não serve pra nada, daqui a pouco a gente não tem nada. Sim. A gente tem que parar com esse negócio. Eu não vou fazer reclamação na ouvidoria, que a ouvidoria não serve pra nada. Serve se continua fazendo. Exato. Porque exato. senão, não vou Precisa falar, ocupar. não vou votar porque o conselheiro não tem forma, mas continue votando. Exato. É através, por exemplo, do mandato que a gente tem hoje, quando eu falo a gente, coloco todo mundo que me elegeu, principalmente a juventude do meu partido, da rede, a J Rede. A gente usa o mandato muito com transparência do próprio conselho. A gente, por exemplo, pediu agora uma prestação de contas de como está sendo usado o dinheiro da Coordenadoria de Juventude do Estado de São Paulo. Então, a gente sabe como está sendo utilizado esse dinheiro. No ano passado, quando aconteceu essa mudança dos dias da conferência, a gente marcou posição falando, olha, tem uma galera que não vai poder participar porque é uma galera jovem que trabalha, sabe? Então, marcar a posição já é uma coisa muito válida. Então, fica o apelo aqui, passem a conhecer os conselhos participativos da cidade de vocês, do estado de vocês, também do país. Muitas vezes o pessoal não se informa, sim, né? Não sim. se informa. Então, acho que usar o meu mandato hoje, enquanto conselheiro, também como, poxa, um acesso à informação, Sim. sabe? Olha, o conselho existe, o conselho é responsável por isso, é assim que é a atuação. E às vezes o jovem que tá em casa fica falando assim, mas eu nem sei por onde começa. Começa seguindo as páginas do Instagram. Exato. Começa se inteirando aí, começa seguindo aí os conselheiros, para ter algum tipo de informação do dia a dia, da rotina, e ver que você pode se unir a essa força para fazer alguma mudança, ou marcar alguma posição, né? Exato. Eu consegui me conectar com muita gente para conta do conselho. Fiz um destaque lá no meu Instagram só pro conselho, então fazer stories falando das reuniões, falando do que está sendo discutido, porque para dar essa transparência, para aproximar, né, a política institucional da população. Eu acho que conheci a Ana Júlia na Politize, a Politize tem essa questão da educação política muito presente, e também é uma parte de mim muito importante, de como que a gente consegue aproximar a população, então aquele cidadão que está no seu dia a dia com suas preocupações cotidianas, de trabalhar, pagar contas, etc. Essa pessoa da política institucional. Eu acho que os conselhos participativos têm uma grande função nessa parte, assim, sabe? De, cara, como que a gente aproxima e as pessoas conseguem enxergar sentido na política. Porque no final do dia, é o que a gente conversou, a política é o principal, assim, acho que é que dá mais escala, transforma a vida. Você sente falta de educação política, né? A gente está falando da Politize, que tem isso como uma missão, né? Mas não só a Politize, assim, né? Eu costumo dizer que nós somos agentes transformadores quando a gente realmente para bater um papo com alguém e falar sobre política, e a política não partidária, uma política como ferramenta mesmo, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas nem sabiam dos conselhos. Isso é política, né? Com quem que eu reclamo? Lá na ouvidoria. Aquilo ali é política. Isso tudo é política. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção, e eu sinto realmente uma falta de educação política para o público em geral, para o cidadão em geral, desde os 5 aninhos até os 99. Você sente isso ou não? Completamente. Eu acho que tem uma falta de cultura política, né? Então, dessa aproximação da política, principalmente essa política institucional, né? Esse recorte de política sobre conselhos, câmara, ouvidoria, etc. É uma política muito mais afastada. Eu enxergo política, como você falou, né? Conversar com seu vizinho, etc. É fazer política também, mas a política institucional, ela tá muito distante do cidadão ali médio, né? O cidadão que tem outras prioridades, às vezes, enfim. Então também sinto falta. Eu acho que a Politize faz um excelente trabalho nesse sentido, mas eu acho que tem que ser um compromisso do poder público, né? De, tipo, aproximar as pessoas, porque eu acho que isso é quase que um projeto político de anos, de como a história da política brasileira é construída, de afastar as pessoas da Começar política. mudando a forma de se comunicar, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas lá no site da Câmara você consegue acompanhar muitas coisas. Metade do que está escrito lá, a população perde o interesse de ver porque não consegue acompanhar. Né? Exato. Então eu acho que a cultura política no país como um todo precisa ser mudada, e eu acho que a gente precisa usar essas ferramentas institucionais para mudar, para que a gente consiga impactar mais pessoas, que as pessoas se sintam mais parte dessa política, né? Como tomadores de decisão mesmo, né? De cara, olha, não só meu voto nessa política representativa, mas a participativa mesmo. Olha,
se eu deixar de fazer A ou B, quem vai sofrer as consequências? Vou ser eu quando eu for, sei lá, aqui no UPA Fazendinha, sabe? Quando eu precisar matricular um filho, um sobrinho numa escola, numa creche, porque no final do dia, a política, as políticas públicas são voltadas para quem mais precisa. Então essa população precisa tomar ali o poder e colocar, tipo, como uma decisão, como um agente de, Participar. exato, um agente de, que esteja ali tomando as decisões. Eu acho que então a cultura política é muito importante pra gente, que enquanto município, estado, país. Acabou? Ah, tá. Vai ficar muito tempo. Tá bom, calma, gente. Vamos encerrar. Calma, gente, já tá dando calma. Eu vi sua chefe aí. Ai, manda aí. Hã? Caio. Caio não. Caio. Caio, o que você planeja para o futuro, né? Você tem já formação acadêmica, você já tem as ideias políticas. O que você planeja para o futuro? Qual que é a contribuição que você quer dar? Justo. Eu acho que assim, pensando, qual é o sentido da vida, eu sempre acho que o sentido da vida é a gente entregar um mundo melhor do que foi nos entregue quando a gente nasceu. Então, eu acho que a minha grande vontade é gerar impacto social positivo. Seja na advocacia, seja na política. Hoje em dia eu estou como porta-voz, que seria similar a presidente, né, partidário da rede aqui em Santana de Parnaíba. Através desse grupo aqui em Santana de Parnaíba, a gente conseguiu negociar 2 emendas parlamentares para a saúde de Santana. Ano passado a gente organizou a Conferência Municipal de Juventude aqui em Santana. Então, o que eu quero, minha contribuição é impactar positivamente na sociedade, melhorar e diminuir as desigualdades. Como eu te falei, eu sou apaixonado por política, sou apaixonado por educação. Acho que a educação é uma das maiores ferramentas de transformação social. Então, eu estou numa fase de tentar explorar essas duas partes, tanto a advocacia no mundo, né, privado, quanto ter uma vivência política também, quanto dirigente partidário, eventualmente, não sei, enquanto candidato, debater política pública, porque eu vim da educação pública, eu estudei numa universidade de referência, que é custeada pelos tributos, né, de toda a sociedade. Então, eu, além de sentir isso pessoalmente, objetivamente, eu também devo a essa sociedade que financiou minha educação durante minha vida inteira. E para que muitas pessoas não tenham uma história parecida com a minha avó, que foi a primeira pessoa que me despertou um senso de justiça, que as pessoas não vivam as desigualdades que minha avó viveu, eu quero ser um agente de transformação social e um agente que cause um impacto positivo na vida de muitas pessoas. Caraca. O nosso tempo acabou. Sim, Ana Júlia tá aqui, ó. Acabou. Não que nós não quiséssemos continuar conversando, né? Na hora que desligar a câmera, com certeza continuaremos conversando. Mas o tempo de podcast mesmo, assim, tá bem escasso. Mas eu queria novamente agradecer o seu empenho, a sua dedicação, né, numa causa tão nobre que é a educação, que é a juventude, né? E não importa ficar aqui em Santana, porque isso causa impactos lá em Barueri também, né? Porque quando uma coisa começa a crescer, florescer, a gente vai vendo que no lado, assim, as pessoas vão copiando e vão transformando as vidas delas também através das experiências. Então, quero te agradecer, eu espero que você obtenha muito sucesso na sua caminhada, porque você é muito fofo, embora seja corintiano, gente. Gente, pô... Lá em casa todo mundo é, gente. Mas combina, cara. O time do povo, essa aqui, ó, da democracia corintiana. Aí, ó. Mas eu quero deixar uma caneca pra você do nosso podcast. Gente, logo quando eu cheguei aqui eu cobrei já. Uma lembrancinha com a nossa adesivo. Minha canequinha. E que você possa tomar café aí e planejar muitas ações futuras de sucesso. Muito obrigado, Roberto. Agradeço de novo pelo convite. Ana Júlia também. Muito obrigado. Obrigado pela conexão. Obrigado por ter ido lá na minha posse. Ai, gente. Foi legal. Demais. Foi no Palácio dos Bandeirantes, a posse do Conselho Estadual de Juventude. A gente ficou se lamentando que não foi. Não, foi muito legal. Foi a minha primeira vez lá no Palácio também. Muito legal. Aqui um lugar super importante. Legal. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar presente naquele dia. E, enfim, continuo seguindo vocês.
nas redes sociais. Torço também pelo trabalho de vocês. E parabéns por toda essa dedicação, conversar com muitas pessoas, abertura e diálogo, que eu acho que é fundamental na política. Muito obrigado. E eu te espero no próximo episódio. Não sei se vai ser com um corintiano Espero que sim. ou não, veremos. Mas de qualquer forma, se inscreve aí e ative o sininho para você receber aí quando for o próximo episódio, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, pessoal.